Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um exercício de transferência de calor por convecção. A gente vai falar sobre convecção interna, e vocês devem estar vendo aqui que eu até dei o print lá no exercício, eu estava procurando por exercício em tubos anulares. Então eu queria resolver isso aí, eu caí meio que na enganação no exercício que eu fui resolver atrás, achei que era tubo anular, mas não era, acabei resolvendo ele. E agora eu quero ver esse daqui, vem em pacote 2 em 1, né? Tem dois exercícios para a gente resolver em um só. Primeiro eu falo isso aqui, ó, tenho água com essa vazão e essa temperatura na entrada entre uma região anular formada por um tubo interno com um diâmetro de 25 milímetros e um tubo externo com 100 milímetros. Isso aí na região anular. Dentro dele tem vapor de água saturado que escoa pelo tubo interno, mantendo a superfície a uma temperatura uniforme de 100 graus Celsius, ou seja, eu tenho a condição de temperatura uniforme na superfície interna e a superfície externa é isolada, ou seja, aquele caso que a gente tem lá no livro. Eu tenho duas tabelas, né, para as condições de Nusselt em condições anulares. Uma quando eu tenho fluxo nos dois lados e uma quando eu tenho temperatura fixa num lado e isolado no outro. Eu não tenho condição assim de temperatura fixa de um lado e fluxo no outro, não. Tenho só essas dois tipos de tabela para usar. E nesse caso quem está aberto é o tubo de dentro, né? Então o tubo de dentro vai ter troca de calor com esse vapor aí. Se as condições plenamente desenvolvidas fornecerem emitidas ao longo de toda a região anular, qual deve ser o comprimento do sistema para fornecer uma temperatura de saída da água de 75 graus Celsius? Então ele quer essa temperatura aqui na saída do anular, né? Qual é o fluxo térmico saindo do tubo interno na seção de saída do sistema? Isso aí a gente vai ter que ver pelo calor, né, que é trocado. Eu já coloquei aqueles parâmetros que a gente tem dos tubos anulares aqui, ó. Subir um pouquinho para vocês verem, eu tenho o diâmetro interno, o diâmetro externo, o diâmetro hidráulico, que é isso aqui, aquele fator, que é o que a gente vai usar na tabela no meu livro aqui, a tabela 8. Deixa eu achar ela aqui de novo, né? Acabei de fechar ela. Tabela, tá nos tubos anulares aqui. No meu livro é a tabela 8.2, a gente tem que ter o DI sobre DO, e a gente vai usar isso aí para achar o Nusselt, né? Seja o Nusselt se tiver troca interna ou se tiver troca externa, a mesma coisa, tá? Você tem um para cada caso aí que você vai fazer. Nesse caso vai ser o Nusselt interno, que é a troca interna. E, bem, tem que usar esse parâmetro aqui, ó, que é o DI sobre DO, que é igual a 0,25. Diâmetro externo menos o interno, 75 milímetros. É só calcular aí que é fácil. É o diâmetro hidráulico, então. E aí eu vou usar isso daqui sabendo que eu preciso ter uma temperatura, olha só, essa é a minha condição, né? Temperatura interna fixada por um vapor saturado que está em mudança de fase. Eu já posso até pegar a energia de evaporação dele também, se eu quiser, tá, para essa condição aí. E aí eu tenho a temperatura de entrada, a temperatura de saída, quer saber o L. Bom, isso aí é aquela conta que a gente já está mais acostumado que tudo a fazer, né? Eu tenho um caso de temperatura constante, é isso aqui, ó. Eu tenho um ΔTO, ΔTO sobre ΔTI é igual ao exponencial de menos PLH sobre o M.Cp. Tenho quase tudo aí, ó. Eu tenho perímetro. Como é que será que eu vou calcular esse perímetro? Será que eu vou pegar a média? Eu vou ter que até olhar isso daí. Talvez o livro esteja falando alguma coisa aqui para esse cálculo do perímetro, que eu não esteja ligado. Deixa eu ver. Eu vou ter que olhar aqui como é que é esse perímetro, tá? E eu tenho o L, é o que eu quero encontrar, então eu preciso isolar o L aí, né? O L vai ficar dessa forma. Olha, o L é igual a... Deixa eu ver, vai ficar M menos M.Cp dividido pelo perímetro vezes H multiplicado pelo logaritmo neperiano. Logaritmo meperiano, que eu escrevi com M aqui, tá vendo? Logaritmo neperiano de ΔTO sobre ΔTI. Tá? E eu vou ter esse valor, o valor da superfície eu tenho, a temperatura média de entrada e na saída eu tenho, porque são determinados pelo meu projeto. Tá? Então eu quero encontrar esse L aqui. Ó. Então vamos lá. Vamos a essa solução aí. Deixa eu ver aqui. Só ver aqui, peraí rapidinho. Tá, beleza. Já estou aqui, agora eu consigo ver como é que eu vou fazer. Tá, eu já me adiantei a vocês, tá? Eu já comecei a escrever o código para isso aqui, ó. O código já coloquei lá a temperatura média na entrada, a temperatura da superfície, a vazão mássica, o diâmetro interno e externo, o diâmetro hidráulico também calculado, DO menos DI, como é dado no livro, tá? Que ele informa isso daí, faz uma continha lá para mostrar e no final cai DO menos DI mesmo. E as propriedades eu peguei que não é pro ar não, peguei pra água. Ó, a água, isso aqui é de um exercício antigo aí. E eu fiz isso aqui, tá vendo? Olha só, tem um detalhe, né? A gente tem essa temperatura
Essa temperatura que a gente está trabalhando aqui agora, a gente sabe a temperatura de entrada, que é 20, a temperatura de saída, que é 75 graus Celsius. Então, bom, se dá a média das duas, dá mais ou menos 50 graus Celsius, né? 50 graus Celsius mais 273 dá 323. Então, é a mesma coisa que eu vou usar essa temperatura de 320 aqui, ó. 320 Kelvin. Tá? O que eu vou usar aí, eu peguei todas as propriedades lá. Só atenção ao Rho, porque isso aqui está valendo o Rho, que é 1 sobre o volume específico, que é o dado na tabela. Isso aqui eu estou pegando todas as propriedades de líquido saturado, tá? Porque nesse caso eu estou considerando que é um líquido saturado nessa informação aí. Está na região incompressível, a gente se lembra que faz isso muito em termodinâmica, a gente aproxima tudo pela propriedade do líquido saturado naquela temperatura. É muito comum. Então eu peguei esses valores, ó, o Prandtl, tá tudo aí, ó. Até a entalpia de evaporação nesse caso que eu vou mudar essa entalpia de evaporação, sabe? Eu vou pegar a entalpia de evaporação do vapor saturado, a 100 graus Celsius, que eu vou pegar ela aqui, porque eu acho que é ela que a gente vai utilizar. A 100 graus Celsius, 373, eu tenho a entalpia de evaporação é 22757, 2257 na verdade, quilojoules por quilograma. Então vou botar ela aqui também, ó. Só como uma questão, 2257, e esse caso aqui vai ser entalpia de evaporação para H2O a 100 graus Celsius. É o único caso que vai ser diferente, tá? Então, tendo isso daí, agora eu comecei a calcular, né? Eu falei, olha, eu vou calcular a primeira coisa o número de Reynolds. O número de Reynolds ele tem que ser dado nesse caso aí pelo diâmetro hidráulico, tá? Não tem outro jeito de fazer. Então, pelo diâmetro hidráulico você tem que mudar aqui, ó. É o 4 vezes m dot vezes o π, diâmetro hidráulico μ, o μ que a gente calculou lá para 320 Kelvin. Isso aqui vai dar, na hora que você roda isso tudo aí, dá isso aqui, ó. Dá lá, o número de Reynolds está dando... deu um pouquinho mais alto do que eu esperava, na verdade, viu? O número de Reynolds aqui está 5.577.10 a menos 6. Eu esperava que isso aí não ia dar um número de Reynolds turbulento, não. Eu achei que ia dar laminar. Deixa eu ver aqui se eu fiz alguma coisa de muito absurda. Mas nesse caso aí do ânulus, tá? Acho que não influencia muito. A gente tem que pegar... não tem jeito, né? A gente acaba tendo que pegar a condição for fully developed turbulent flow, the influence of coefficients are a function of Reynolds number, Prandtl number. However, to a first approximation, they may be evaluated using the hydraulic diameter. Olha, eu vou aproximar isso aqui de duas maneiras, tá? Eu acho que essa viscosidade está muito alta. A viscosidade está muito baixa, perdão. Deixa eu ver aqui. Eu achava que ia dar um valor laminar, cara, nessa daí. Deixa eu ver, gases. Acho que é essa mesmo, a viscosidade do fluido é 577 vezes 10 a menos 6. É isso mesmo. Tá dando aí um valor bem mais alto do que eu esperava. Deixa eu ver se eu errei alguma coisa aqui pra cima. O m dot é 0.02. Eu tenho π. É porque isso aqui era para dar pouca coisa. O m dot era para dar, quer ver? 4 vezes m dot era para dar um valor muito... para dar um valor pequeno, mas não tanto. Isso aqui, o DH... O DH tá dando... O DH tem que dar certo, né? Porque é tudo aqui vezes 10 a menos 3. E se fosse isso aqui, ó, deixa eu ver. Vamos ver se fosse isso aqui, o que ia dar. Ia dar um Reynolds 353. Não, eu que tô viajando, né, cara? Eu acho que eu tô viajando na maionese aí. Eu achei que era 5.000, cara. Não, nossa, eu viajei na maionese aqui agora, bonito, viu, galera? Eu achei que isso aqui era 5.000. Na verdade é 500. Desculpa, é 600, né? Tá dando um Reynolds, era aproximadamente 6. Nossa, eu viajei muito na maionese. Tá, achei que eu tivesse confundido esse sinal aqui, mas não, tá certo. Olha, o Reynolds, então, que tá dando aqui pra gente, é esse aqui, ó. O número de Reynolds para o diâmetro hidráulico ele é igual a mais ou menos 600, né? Que tá aqui, ó, 588, tá? 588, ou seja, para esse escoamento aqui é um Reynolds laminar, tá? Escoamento laminar. Eu poderia calcular esses comprimentos aqui igual eu calculei, né? Esses comprimentos de
completamente desenvolvido e tal, mas não interessa, a gente já sabe que a gente está considerando, o escoamento é completamente desenvolvido. Até porque se ele não for, a gente está bem ferrado aí, porque não tem como calcular essas coisas para anular fácil não, tá? A consideração que eu falei, e se fosse o escoamento turbulento? Se fosse o escoamento turbulento, a gente teria que calcular usando a equação de Dittus-Bolter, considerando o diâmetro hidráulico. Aí você calcula o Nusselt, aí tanto faz se é para dentro ou para fora, vai ser a mesma coisa, porque vai ser turbulento, tá? Aí vai ser o mesmo Nusselt para interno ou externo, não tem diferença. Então, tendo essa informação aí agora, a gente vai agora calcular aqui ó, o nosso número. A gente parte agora para o cálculo do Nusselt, tá? Já temos o Reynolds, agora eu vou calcular o Nusselt. O Nusselt eu tenho que olhar na tabela. Eu olho na tabela 8.2, para DI sobre DO igual a 0.25, a troca é interna 7.37 e se fosse externa seria 4.23, então eu vou usar 7.37. O Nusselt interno é igual a 7.37. Isso me dá o HI igual a Nusselt interno vezes K dividido por D, nesse caso em seu diâmetro hidráulico, tá? É falado aqui no livro, na equação, no meu livro é a equação 8.65, tem aí os dois Nusselts internos e externos, a gente usa esse HI aí. Então, tendo esse HI, agora eu jogo naquela expressão para achar o L. L é igual, aí eu tenho que ver aqui agora, tá? O meu L, ele vai considerar ele tá considerando, eu viajei um negócio aqui também, ó, quer ver, ó. Eu considero que o perímetro, na verdade, nesse caso, o perímetro que eu considero é o perímetro onde está ocorrendo a troca. Tá? O perímetro onde está ocorrendo isso aqui, ó, onde eu vou calcular toda essa informação, tem que ser o perímetro interno. Tá? Senão, se fosse uma transferência externa, eu consideraria o perímetro externo, mas nesse caso é o perímetro interno. Perímetro interno, então eu vou calcular ele aqui pra gente. Vai ser L é igual a menos, deixa eu ver como é que vai ficar isso aqui, se eu só jogar isso aqui um pouquinho para o lado para eu ver a fórmula, menos m dot vezes cp dividido por o perímetro é igual a np.π vezes o diâmetro interno vezes esse HI que a gente acabou de calcular, beleza. Isso tudo aqui multiplicado por np.log das diferenças de temperatura. E agora vai ser a temperatura na superfície, que é 100 menos a temperatura na saída que a gente quer, que é 75, dividido dividido por 100 menos 25, certo? Só que eu não gosto de colocar assim, vocês sabem, eu gosto de colocar com as variáveis, né? Isso aqui vai ser TS, isso aqui vai ser TMO, isso aqui vai ser TS, isso aqui vai ser TMI, beleza? Então, tendo essas informações aí, a TMI na verdade é 20, né? Eu tenho que colocar o meu TMO aqui também, que ele faz parte do meu projeto. O TMO é igual a 75, beleza? Então tá aqui, TMO 75. Bom, tendo essas informações aí agora, eu quero ver qual que é o meu número de Nusselt. Opa, tô viajando aqui, eu tô comentando coisa que não era para comentar. Aqui, eu quero ver qual que é o meu número de Nusselt I. Quero ver qual que é o meu HI também. Ó, aqui é o Nusselt I, HI. Eu quero ver qual que é o meu comprimento. O comprimento desse tubo aí que vai dar. Vai ser o L. Isso aqui é igual a L. Aí, ó. Agora eu vou calcular isso aí. Bora, vamos lá. Deu. Olha, o comprimento, o L tem que ser em metros, né, gente? Pô, L tem que ser em metros. Comprimento em metros. A gente teve um comprimento de 19,69. 19,69. Esse cálculo que então vai nos dar o comprimento L é igual a 19,69 metros. Detalhes aí sobre a transferência de calor, tá? A transferência de calor gera um coeficiente convectivo de 62,89, o Nusselt 7,37 já estava marcado, né? Ele é considerado a partir dessa definição que a gente faz. Agora, qual que é o fluxo térmico? A parte B, né? Qual que seria o fluxo térmico que eu tenho nesse processo? O fluxo térmico é igual a, nesse caso vai ser a vazão mássica vezes Cp vezes TMO menos TMI, certo? Essa daí é a que a gente sempre usa nesse caso, né? Essa troca de calor. Mas nesse caso aí a gente vai calcular, na verdade, o fluxo, né? A gente não vai calcular
a taxa de transferência de calor que está sendo feita, né? A gente poderia calcular dessa forma aqui, mas nesse caso a gente vai usar ele quer saber, na verdade, o fluxo térmico saindo do tubo interno na seção de saída. Ah, tá, então ele não quer saber a taxa aqui não, ele quer saber outra coisa, tá mais fácil que ele quer saber. Bom, aqui ele quer saber isso aqui, ó. Quer saber o fluxo na saída, né? Lá na parte de saída do tubo, que é igual ao H, que a gente vai ter que ele é constante, né? Não varia porque está completamente desenvolvido, multiplicado pela temperatura na superfície na saída, menos a temperatura média na saída. Tá? A gente tem esses dois valores aí. A temperatura da superfície na saída, ela vai ser a mesma, né? Porque é mantido constante essa temperatura. Então a gente vai ter isso aqui, ó, o QPP é igual a HI vezes essa diferença de temperatura, que é o TS menos TMO. Isso aqui vai nos dar um valor em watts. Aqui, ó, QPP vai dar um valor aí final em watts, tá? Vai ser... Pronto, aí a gente tem um valor de isso aqui na verdade é watts por metro quadrado, tá? Watts por metro quadrado. Isso aqui então nos dá o valor que é 1.57 kW por metro quadrado. Opa, que é igual a 1,57 kW por metro quadrado. A segunda questão pede agora a gente para analisar isso aqui, ó, problema 8.93, qual deveria ser o comprimento se a vazão da água for 0,30. A gente vai só mudar aqui no nosso problema, né? A gente vai considerar agora que a vazão da água, considerar que agora que o mdot é 0,30. Isso vai mudar algumas condições, tá? Eu vou analisar isso aqui com vocês. Ó, vou mudar, primeiramente a gente vai só fazer a alteração aqui, vamos ver o que dá. Ó, Python. O número de reinos agora passou a ser 8.000 e cacetada. Com essa alteração, o número de reinos passando a ser esse valor de 8.000, deixa eu ver se tem que mudar mais alguma coisa aqui, ó. A gente passou para esse 8.000, 0,30, né? Tá certo, a gente mantém a mesma viscosidade, a gente mantém mesmas características térmicas dos fluidos ali na entrada e na saída, mas com esse reinos agora de 8.000, o escoamento é turbulento para esse diâmetro hidráulico. Para esse diâmetro hidráulico sendo turbulento, a gente não pode mais usar a equação que a gente usa, os dados de tabela que a gente usa. Aqueles dados são para escoamentos laminares em ângulos, né? Então a gente tem que variar isso daqui agora. Acabou que eu não usei nada disso aqui, né? Eu achei que ia usar entalpia de evaporação, mas não usei não. A gente vai ter que usar a equação de Ditus-Boelter. E a equação de Ditus-Boelter ela é calculada considerando isso aqui, 0.023 multiplicado pelo Reynolds de elevado a 4 sobre 5, 4 pontos dividido por 5 pontos, vezes o Prandtl elevado a 0.4. E é 0.4 por quê? Porque o fluido está sendo aquecido, o vapor está 100, né, ele está aquecendo o fluido ali no ânulus, então ele está gerando essa troca de calor. Tá? Então eu vou pegar esse Nusselt aqui agora, e nesse caso, se fosse trocar a parede interna com a externa, só ia mudar qual que é eu ia mudar aqui no final nessa conta aqui, ó, se eu estou usando o perímetro do interno ou do externo, porque não tem mais nenhuma diferença, na verdade, né? Como eu estou trocando internamente, por ser turbulento, não interessa o Nusselt se eu estou trocando internamente ou externamente no tubo anular. A turbulência domina o fenômeno e tudo vira a mesma coisa. Então nesse caso aqui a gente teria essas respostas, ó. Vamos ver. A gente mudou o nosso Nusselt agora, o Nusselt passou a ser 5.000, ele era 7.30, ele era 7.37, agora ele é 56, ele quase 80%, ou é 8 vezes maior do que ele era. O nosso HI também variou, ele era um valor, que eu não me lembro, acho que era um valor aí de... Pô, não anotei, né, cara? Perdi isso, vão ter que ver o vídeo. Ah, não, tá aqui? Tá, não. Não anotei, pô, perdi, tá vendo? Ele era um outro valor, mais baixo, com certeza, do que isso aqui, mas a proporcionalidade dele deve ser a mesma, né? Multiplicar por 8 vezes. E isso faz com que o nosso tubo tenha agora um comprimento de 39 metros. Ou seja, se era 19 metros, com essa vazão agora, eu preciso de um tubo de 39 metros, mesmo sendo turbulento, tá?
E o fluxo de calor também vai para 1.19, 11.9 kW por metro quadrado, que é bem maior do que esse fluxo que a gente teve aqui, ó, que é 1.57, ou seja, tem um aumento grande de fluxo de calor na saída, tem um aumento grande também do comprimento do tubo. Eu até achava que o comprimento do tubo fosse cair, tá? Porque realmente o HI, eu achava que ele aumentando, ele ia jogar esse valor aqui mais para baixo. Por que será? Porque eu também tenho o M-DOT também, né? A vazão também aumentou, mas ele aumenta bastante esse valor aqui, ó. Talvez eu tenha olhado errado no comprimento anterior, né? O comprimento anterior, ele não dava, eu colhi aqui, deu 19, cara. Será que era 19 mesmo? Deixa eu voltar aqui para essa consideração antiga, quer ver? Vou comentar aqui. Vou jogar o N e o I igual a 7.37. E aqui em cima eu vou jogar 0,02. Acho que eu tava olhando, era coisa errada, viu? 19. Rapaz, deu um valor pequeno mesmo. Aqui eu tinha... Ó, o meu CP ele tá 4.180. Pi vezes o diâmetro interno, certo? O diâmetro interno vezes o HI. O meu HI, ele estava dando 63. E eu tenho esse log de temperaturas. Temperatura na saída menos temperatura média na saída. Temperatura na saída menos temperatura superfície menos temperatura média na entrada. É 20 a 70, 100. Rapaz, deu uma coisa. Eu esperava uma coisa diferente, na verdade, tá? Mas aqui, ó, o interessante é quando vira turbulento que fica isso aqui. Eu sou muito mais fã de turbulência mesmo. Então, vou deixar com esse valor aí pra vocês se lembrarem, ó. Os valores estão certos, tá? Eu não me confundi, não. É isso aqui mesmo. Ia dar o L, então eu não tô plotando nada errado, não. Tá certo, é isso mesmo. Então a gente teria um aumento considerável. E eu até esperava que o tubo ia diminuir pra caramba, né? Mas na verdade ele tem ele passa por um aumento. A gente precisa de mais tubo para realizar esse processo do que a gente precisava antes. E aqui está mostrando que é 38.8 metros. Beleza? Um abraço, pessoal. Até mais.